Exponenciais é um tema quente. Vamos lá. Organizações exponenciais é um tema quentíssimo. Você ouve os donos de startups, enfim, só falam em exponencial, as grandes empresas, o governo está falando de exponencial, enfim, o que troço é essa história de organização exponencial, né? Então, a gente vai tentar esclarecer o que é isso, vai ajudar vocês também em outras questões aí. Basicamente, eu vou trazer o conceito e mostrar como é que isso funciona, né? Então, isso tudo começa com um livro chamado Abundância, de um cara chamado Diamandis, né? É um americano que escreveu sobre isso, Peter Diamandis, e ele começou a falar que o mundo ia tomar uma outra direção. Os recursos eram muito abundantes e que você devia mudar a forma de pensar as organizações, né? Tem um pouco a ver também com organizações invencíveis, Steel, né? Que são perspectivas diferentes, mas a teoria da abundância diz que as tecnologias vão melhorar os padrões de vida, etc., etc., e é preciso pensar diferente. Esse é um livro que fez um grande sucesso, não sei se vocês conheciam, alguém conhece, mas é uma referência para essa área. Eles criaram uma universidade nos Estados Unidos chamada Singularity, que trata exatamente de pôr essa visão em prática, né? É uma universidade que alguns caras no Brasil estão indo lá, fazendo curso e trazendo essas ideias para cá, né? Então, eles falam das forças exponenciais, que também estão agindo sobre outras áreas, incluindo sistemas de computador, de rede, inteligência artificial, robótica, biotecnologia, bioinformática, nanotecnologia, interface entre humanos e máquinas. Essas tecnologias logo irão permitir que a maior parte da humanidade tenha acesso àquilo que apenas as pessoas mais ricas têm no momento. É uma visão otimista das coisas, né? Há quem acha que isso não vai acontecer, mas é uma visão de que todo mundo vai ter acesso a essas coisas boas que estão aí, né? Por uma série de razões. Então, eles criaram a ideia do EXO, X minúsculo e o O, que eles entendem que essa EXO, essa empresa exponencial, é uma empresa cujo impacto ou resultado é desproporcionalmente grande, pelo menos 10 vezes maior, comparado ao de seus pares, devido ao uso de novas técnicas organizacionais que alavancam as tecnologias aceleradas. É essa a visão. Eles lançaram um livro, esse livro ficou em inglês há alguns anos, e agora, em 2018, foi traduzido para essa versão aqui, e todo mundo anda com ele debaixo do braço. É comum você estar num avião e estar um cara com esse livrinho, aproveitando a viagem para ler um pedaço do livro, um capítulo, etc. Então, é um best-seller, né? E ele trata exatamente do que a gente está trazendo aqui. Então, elas são empresas que podem... o impacto é 10 vezes maior, elas têm uma característica que a gente vai ver quais são essas características aqui. Então, como é que eles fizeram isso? Eles fizeram uma grande pesquisa, esses três caras, eles analisaram 100 startups que mais cresceram no mundo de 2009 a 2014. Fizeram uma pesquisa. Como conclusão, eles identificaram 10 atributos que mais contribuem para alavancar esse crescimento exponencial. Então, essas empresas são exponenciais, eles foram atrás dos atributos, né? E aí eles chamaram, todas elas deveriam ter um propósito transformador, massivo, acho que é um termo que eles usaram, mas assim tem um propósito claro, mas devem ter algumas características que essas startups tiveram, que eles trouxeram. Então, como é que você aplica isso na prática? Você teria que identificar que atributos desses poderiam ser melhorados nas organizações, e vocês poderiam pensar que vocês podem começar a pensar a empresa de um outro jeito. Você não vai tentar fazer com que todos os atributos estejam lá, mas você faz a escolha de alguns e você pode avançar com isso. Então, eles lançaram outro livro que meio que traz um sprint, um tiro de 10 semanas, para você fazer essa grande mudança. Eu acho que é um pouco exagerado, é um livro até meio que na linha do Canvas, mas eu acho que na prática não é tão simples assim. Se for uma organização privada pequena, talvez você consiga alguma coisa boa, mas uma organização pública grande, uma organização tradicional e privada também, não é fácil fazer isso num tempo desse. É quase que impossível, mas estão aí, né? Quem sou eu para dizer que eles estão errados? Isso começa com a ideia de startups. Em startups, você tem que pensar de onde é que vem o dinheiro, o funding, e como é que você toca a startup todo dia, e pensar no valuation dela. Então, essas startups que eles estudaram, elas foram melhores do que as outras. Elas são exponenciais, né? Então, mas elas têm esse básico. Elas cresceram, etc., só que elas multiplicaram o valor muito rápido, né? São diversas empresas, principalmente americanas. E aí, a ideia de startup, que não sei se todo mundo conhece, mas basicamente você cria o negócio, ele começa a secar teu caixa, ele queima o caixa direto e você começa a captar clientes, pagando caro por isso, e o investidor chega para pôr dinheiro para você poder ir dando os passos e essa startup crescer.
Então, você tem desde a incubadora, muitas vezes os negócios estão incubados, como a gente tem aqui, tem outros lugares. Depois você tem o investidor anjo, o acelerador, enfim, aí esse cara vai chegar num ponto que vai chegar nesse break-even, que ele começa a parar de queimar caixa, né? Vem o seed, que é um investidor já mais à frente, venture capital, private equity, e aí vai, e aí as séries vão chegando, num certo momento, como é o caso da Nuvem Shopping, eles estão em série E, né? Estão lá na frente, e aí o valor já é de bilhões. Isso é uma coisa dos estágios de investimento de startups, e essa sequência é lógica. Você pode morrer antes, tá? Mas se você for uma startup de sucesso, você vai passar por essas séries de investimentos e você vai meio que crescendo em função dessas rodadas que permitem você ser avaliado, ter o valuation maior, porque você já tem uma captura maior de clientes, tem um monte de coisa, isso vai avançando. Então, o cenário da startup é esse. Eles vão queimando caixa, vão pondo dinheiro de investidores e vão valorando. Se os números vão à frente, os indicadores, eles começam a pensar em outras rodadas, entram outros investidores muitas vezes, e esse valor vai para cima, né? É assim que funciona a ideia. A gente vai falar mais sobre isso, mas, enfim, era só para quem não ouviu falar nisso, é basicamente isso. Então, esse é o início da empresa exponencial. Ela é uma startup de muito sucesso que começa a ter um tamanho muito grande, o valor é uma coisa absurda, e existem muitas empresas que foram assim, né? O próprio Nubank não deixa de ser um exponencial. Então, assim, no Nuvem Shopping recebeu 2,6 bi, o Nubank recebeu 500 milhões do fundo do Warren Buffett lá, e aí chegou-se à conclusão que eles valem, foi a série G já, lá na frente, eles valem 30 bilhões, é o que está acontecendo. Aí você diz, professor, mas a gente vai conseguir fazer uma empresa exponencial aqui no Brasil, ali, lá, já tem, né? O Nubank já tem. E você pode ter uma organização que funciona muito bem, que tem esses atributos que eles colocam aqui. A essência desse troço é a informação, como a gente já falou, quer dizer, são modelos baseados totalmente em informação, em tecnologias baratas que estão disponíveis, e você usa isso para fazer a empresa crescer. É um outro formato. Os padrões são esses, os padrões são normalmente, os atributos encontrados são muito comuns, vocês vão ver quais são, para fazer essa empresa ser 10 vezes maior do que as outras, né? Segundo eles, essas empresas, eu não gosto de falar dos nomes, são esses nomes já conhecidos aí da mídia, tá? Mas, assim, todas têm um propósito muito claro, transformador, indica o que a empresa pretende fazer, uma proposta do que a empresa pretende fazer, e não o que já faz, né? Tem que tratar de uma transformação, não de uma leve melhoria para ser transformador. Aí eles começam a falar sobre isso, do PTM do Google, mostra que o Google pensa grande, organiza a informação do mundo, etc., e vai aí. Mas o que é mais legal são os atributos. Então, quais são os atributos de grandes organizações exponenciais? Se você olhar para a sua organização, você vai descobrir que ela tem diversos desses atributos não estão lá. E aí, como é que você vai fazer para fazer essa mudança? Vai trazer os atributos todos? Vai fazer uma escolha? Vai falar sobre isso, né? Então, quais são os atributos de escala que fazem ela crescer? Eles acharam esses aqui. Você tem staffs on demand, pessoas on demand, equipes sob demanda. Você não tem mais os caras dentro da empresa. Você contrata esses caras fora. Não tem mais a pergunta quantos funcionários você tem. Essa pergunta é ridícula. O cara se gaba. Eu tenho 1.500 funcionários. Você tem um problemaço, né? Entendeu? Assim, para o futuro. Então, assim, não é isso. Elas buscam exatamente o contrário. Querem aproveitar ao máximo as pessoas de fora que recebem pelo que trabalham e não tem nenhum vínculo formal. É a ideia de projeto. Você vai numa nuvem lá, caça 3 caras, eles prestam serviço, ou então ficam lá um tempo, e depois você descarta, você parte para trazer outras pessoas, e aí vai. Então, assim, a ideia é que funcionários em massa não fazem sentido. Há quem discorde, mas a ideia dessas organizações que eles acharam, falam de staff on demand, contrata todo mundo fora, tá? E enxuga o máximo o seu quadro. É uma visão, tá? Então, a equipe sob demanda, quantos motoristas o Uber contrata? Nenhum. Aí vem a ideia do Uber, né? Eles são pessoas comuns de fora da empresa que trabalham para o Uber, mas não são funcionários. Isso, de alguma forma, tem algumas implicações, às vezes até jurídicas, né, de relações trabalhistas. Não sei se vocês acompanham, mas, por exemplo, a XP Investimentos usa essas corretoras que não são corretoras que têm relação com a XP, mas não são formadas de funcionários. A XP, em um certo momento, usou funcionários internos, demitiu todo mundo e partiu para ter corretoras independentes. Aí o Unibanco, que é um dos donos da XP não sei se vendeu tudo, começou a fazer propaganda contra a XP, dizendo que isso não é bom.
Aí o Benchimol lá, que é o dono da XP, falou, cara, mas vocês são sócios da gente, estão fazendo uma campanha dessa na mídia para dizer que a gente não tem risco, não funciona direito, enfim, né, para o cliente. Então, tem uma discussão sobre isso. Mas a XP partiu para o modelo de contratar fora, de ter esses parceiros externos, né, e não ter as pessoas dentro. Né? Eles tentaram isso por um certo tempo e voltaram atrás e partiram para ter corretoras. A ideia de você ter grandes comunidades, multidões, todo mundo, né, pensa que tenta ter uma plataforma onde as pessoas convergem lá, e esse número é cada vez mais importante. Você fala com muita gente, né? Você tem uma multidão que segue a empresa. Você vê, os caras defendem a Apple, né? Eles vão lá no dia que sai o iPhone novo, ficam numa fila, né? Pagam 3, 4, 5 mil dólares no equipamento e saem felizes, né? A margem da Apple é desse tamanho, mas os caras acham que vale a pena. A Apple conquistou isso, né? Esses caras defendem a Apple, né? É uma coisa, são fãs apaixonados. Então todo mundo quer fã apaixonado, mas não é fácil, né? Hoje todo mundo é muito crítico, então não é fácil você ser uma Apple, né? E conseguir que esses caras defendam a Apple para tudo, estejam lá nas filas para as novas versões de iPhone, enfim, né? Então isso todo mundo quer, comunidade mais multidão. Não é fácil, mas é uma característica dessas empresas. Os algoritmos, né? Então, vejam, algoritmos para automatizar processos, entender como as pessoas pensam. Então, a gente na internet está cansado de ver isso funcionando, está cheio de algoritmos, tentando entender o nosso comportamento, onde a gente vai, ou fazer ofertas em função... Agora está... Quando a gente vai fazer buscas no Google, o Google já nos traz as reportagens que nós buscamos, né? Já faz isso automático, é uma loucura, né? Então, os algoritmos estão por todo canto. Então, essas empresas usam algoritmos, né? O Facebook, aí vai. Eles têm 4 passos em geral: reúnem dados coletados por humanos, sensores ou importados de bases públicas. Isso é um problema muito sério, tem a ver com a LGPD. Muita gente comprava as bases públicas e fazia de forma irregular, e hoje isso dá cadeia, isso dá um problema. Você não pode mais ir lá na Prefeitura de São Paulo e trazer os dados dos funcionários sem o consentimento, etc. Tem um monte de coisa em jogo aí, mas se fazia isso. Tem softwares no Brasil que cresceram muito fazendo invasão de privacidade, e agora com a LGPD as empresas acabaram. Tem uma de Recife muito grande que vivia de fazer isso e meio que despencou. Era uma empresa que tinha um investimento enorme, mas ela basicamente tinha uma operação que era irregular. E aí, depois que pintou a LGPD esse negócio, os caras meio que acabaram. Tá? Mas o negócio dos caras era esse, era invadir a privacidade das pessoas, trazer os dados e trabalhar isso aí e vender isso de alguma forma, né? Então, algoritmos é uma coisa bem relevante. Ativos alavancados é você trabalhar, não ter os ativos, ser tudo terceiros, né? Você não tem que ter a transportadora, você contrata tudo isso, faz sob demanda, né? Como a Apple faz iPhone na China, enfim. Então, um modelo que você meio que enxuga a empresa, né? Então, você para de trazer tudo para dentro, né? da organização, quando, na verdade, você não precisa fazer isso. Você contrata serviços de uma indústria, enfim, faz o que você quer. Então, a ideia é não ter nenhum ativo, como esses modelos que estão aí, Uber, Airbnb e outros aí. Né? É uma ideia que está aí. Você tem que saber se isso cabe no seu negócio, no seu contexto. Né? Engajamento. Elas trabalham engajamento toda hora das pessoas, tentam fazer isso de uma forma inteligente, enfim. Então, essas grandes empresas exponenciais trabalham tudo isso. Então, se a gente for olhar aqui, ó, os externos, só para revisar: engajamento, ativos alavancados, algoritmos. Isso aqui dá uma boa discussão, tá? Eu vou até fazer um curso de pós-graduação agora só sobre empresas exponenciais, para a gente abrir essas caixinhas. Estou só trazendo uma ideia para vocês do que é isso, né? Trabalham algoritmos, trabalham comunidade e multidão, trabalham equipe sob demanda, enfim, são atributos de escala. E os atributos internos são ligados à interface, são empresas que trabalham em interface, então os dados podem ser utilizados por diversas plataformas e sistemas via APIs. Eles são construídos assim, usam microserviços, enfim, é uma nova forma de pensar isso tudo. E essas interfaces fazem com que você faça novas montagens, novos Legos de uma forma muito simples, né? É evidente que as empresas tradicionais têm um monte de arquitetura monolítica, né? Que as pessoas não conseguem mexer no código, enfim. Então, isso aqui é uma visão nova. Os dashboards, né? Que você constrói dashboards quase para tudo hoje. A questão é quem é que vai usar o dashboard, né? Porque você faz o dashboard e ninguém usa o dashboard, né? Então, o humano tem que olhar o dashboard e tomar uma decisão, né? Então, outro dia eu visitei uma empresa que tem 250 dashboards.
Aí eu perguntei, quem é que está usando esse troço? Né? Estava tudo lá nas TVs, né? Que a questão não é você publicar o dado, é saber o que você faz com ele, né? Você tem que preparar o humano para olhar, não vai ser o robô que vai fazer isso, né? Vai ser bem difícil para ele. Mas, assim, se o dashboard exibe um problema, um aspecto que não está muito bem em termos de monitoramento, você deveria agir para corrigir, né? E as pessoas têm uma tendência de olhar todas essas coisas e não fazem acontecer. Então, assim, a questão é quem é que usa o dashboard para alguma coisa, né? E só encher de dashboard também não dá, mas a empresa exponencial usa muito dashboard, né? Aproveita a quantidade de dados gerados, os indicadores avaliam os próprios colaboradores, rotação 365, um monte de coisa. São essenciais para medir e gerenciar as grandes quantidades de dados. Se você me perguntar se eu conheço uma organização que usa muito bem os dados, eu não conheço. Tá? Assim, você acha que os caras usam isso para valer? Está começando, principalmente, o varejo, né? O varejo, em função da pandemia, cresceu muito, e isso meio que é a máxima do varejo hoje. Mas não é trivial você encontrar empresas que usam os dados, até os que têm. Muitas vezes tem uma poça de dados enorme lá, os caras não usam para nada, né? Quanto mais os dados externos e tudo mais. Então, assim, isso aqui é minha utopia ainda, tá? De uma forma geral, a gente está falando muito disso. Agora as coisas estão indo mais rápido, mas, assim, não é trivial. O cara não usa os dados que tem muitas vezes, trabalha, gerencia muito por intuição e não olha para os dados. Isso era 30-70, né? 30 dados reais e 70 em intuição, 50-50, agora meio 60-40, 60 dados e 40% intuição. Isso está mudando um pouco, mas assim ainda é muito da visão do cara de como as coisas funcionam, que é um grande erro hoje, né? Os dados entregam quase tudo, né? Experimentação, a gente já falou muito sobre isso, quer dizer, você experimenta as coisas, você testa, não espera o produto chegar do outro lado pronto, que isso é um grande erro, né? Então, hoje a gente vai testando, gastando muito menos e vendo se os clientes estão gostando, enfim, vão fazendo ajustes. E o produto que sai na ponta, muitas vezes, não é o produto que você pensou, é outro, né? Que veio dessas experimentações, das pivotações, de pivotar, né? Enfim, você acabou criando um outro produto, você descobriu que a demanda do cliente era outra, né? Como o Google e outras ferramentas aí. O próprio Twitter não era para isso, enfim, né? Desculpem a falta de exemplos nacionais, tá, gente? Aqui a gente não tem tanta coisa nisso, não. A gente tem empresas que estão fazendo coisas aí, mas não tem o tamanho das empresas exponenciais, né? Não é fácil. Autonomia tem a ver com tio e tem a ver com organizações invisíveis, né? Pessoas que fazem autogestão. O ser humano, na consciência que ele tem hoje, a consciência humana, ele não quer mais trabalhar com comando que a gente chama de chicote, né? As pessoas não gostam mais de trabalhar, em geral, com comando e controle. Então, assim, você dá autonomia para os caras, você tem que dar, né? Descentraliza e dá autonomia, é a visão do futuro. Agora, você consegue fazer isso? Você solta as coisas, você consegue falar de autogestão? O Scrum se antecipa, não tem nem gerente de projeto, né? Tem um cara que facilita, é o futuro. Mas a tua empresa aguenta trabalhar assim? Distribuir responsabilidades sem um cara que manda, não sei o quê, né? Enfim, é uma ideia, as escaláveis têm assim, mas não é tão trivial fazer isso na prática. Tecnologias sociais, né? Sem dúvida, cada vez mais usar os dados que estão lá fora, intranets, compartilhamento de arquivos, ferramentas de comunicação, gestão de tarefas, enfim, uma infinidade de coisas. Elas usam isso. E aí eles criaram um coeficiente exponencial, tem lá no livro, tem um questionário, os 10 atributos apresentados, tem 21 perguntas, tem uma classificação, tem pontuação, ponderação para as perguntas, e aí se você tem uma nota superior a 55, de um máximo de 84 pontos, eles consideram que você é uma empresa exponencial, né? Uma organização exponencial. Dentre as 100 startups investigadas, as 10 seguintes alcançaram o maior desempenho, em ordem alfabética, está tudo lá no livro. Airbnb, GitHub, Google, Netflix, Quirk, Tesla, Uber, Waze, Valve e uma chinesa Xiaomi aqui, né? Enfim, não sei nem como é que pronuncia. Dessas aqui a gente conhece umas 6 ou 7, né? Esses caras, eles consideram que essas empresas são exponenciais. O GitHub, que o pessoal de software conhece muito. Então, a ideia é que você tem um propósito massivo, transformador, IDAS é a parte de escala, e o Scale, desculpa, é a parte interna, e o Scale é a parte externa, dão aí os 11 atributos. Não é realista que todos os 10 atributos estejam implementados numa organização. Então, você não vai encontrar muita coisa.
eu consegui encontrar uma tese de doutorado em Santa Catarina sobre esse assunto. Não tem nenhum artigo acadêmico no Brasil sobre isso ainda. Isso é super novo. Até isso virar e aí as pessoas começarem a ver a questão do método, né? Como é que trabalha isso, demora um pouquinho. Então, não há nenhum arquivo hoje na base SPEL que trate desse assunto. Isso aqui ainda é futurologia, está no mercado, mas a academia não achou ainda a organização invencível. É tanto que eu vou dar um curso para mestrado e doutorado para provocar os alunos, né? Para a gente tentar falar sobre isso e gerar artigos que possam ser precursores nessa área. Tá? Então, o PTM é isso aqui. Você tem um propósito transformador ativo. De um lado, interface, dashboard, experimentação, autonomia, né? Que a gente já falou, e tecnologia social. Do outro lado, staff on demand, comunidade, algoritmos, ativos, engajamento. Isso é a ideia que eles têm da organização exponencial. Vocês podem achar isso uma bobagem, eu também achava, mas quando eu vejo os empresários só falando nisso, eu tenho que me curvar e começar a estudar esse troço. Porque quando eu vi esse conceito e comecei a estudar e ver o que era, eu disse, cara, isso é uma tremenda de uma bobagem. Os caras acharam alguma coisa aí, mas não tem nenhum fundamento científico. Mas esse negócio começa a virar, as pessoas começam a falar. Você vai ver uma palestra da XP, o Guilherme Benchimol só fala de organizações exponenciais, vai ver um cara do Bradesco, ele só fala isso. Se você fala, então os caras vão entrando com esse troço, vai pegando, aí você tem que saber do que os caras estão falando. Então, uma organização exponencial tem um propósito massivo, tem coisas internas que deveriam ser cuidadas e coisas externas que deveriam ser cuidadas, né? Então, deve pensar em algoritmo, deve pensar em experimentação, faz algum sentido, pensar em dashboards, em interfaces, etc, etc. Quando você pega uma organização tradicional, você não encontra nada disso, ou encontra muito pouco. Aí, como é que você vai começar um trabalho? É disso que a gente vai falar aqui, tá? Então, como é que a gente poderia pensar em como é que a gente leva isso? Então, como é que a gente cria em português, né? EXO. Então, tem que escolher um propósito, criar, isso é do livro, tá? Criar ou fazer parte da comunidade de PTMs relevantes, compor uma equipe, ter uma ideia, criar um canvas, encontrar um modelo, criar um MVP, aquilo que a gente já falou aqui o tempo todo, a lógica é a mesma. Validar a marketing e vendas, implantar os atributos internos e externos, definir uma cultura, fazer perguntas-chave periodicamente para saber se as coisas estão indo bem, construir e manter a plataforma. Aí o cara tem um capítulo dizendo isso. E escreve um livro que diz que te ensina a fazer isso em 10 semanas. No governo, você não consegue nem marcar reunião em 10 semanas. Se tiver 10 semanas para marcar uma reunião importante, você não consegue nem fazer nem a primeira reunião. Ela vai ficar para 2 meses e meio. Então, assim, transformação exponencial de empresas que estão de um jeito e vão para outro, né? Não é trivial. E aí eles propõem um livro, que eu tenho aqui, inclusive em papel, onde eles nos ensinam a pensar isso em 10 semanas, que é uma grande sprint de 2 meses e meio. Está aqui o livro. Tá? É bem grossinho. E aí tem um monte de coisa para você fazer na empresa. Aí a questão, como é que faz esse troço acontecer, né? Não é trivial, mas estamos falando do futuro, né? Então, vejam, você pode pensar isso em médias organizações, não tem um modelo universal para definir quais são os atributos que você deveria encontrar, você deveria ter uma estratégia para isso, e você começa com o que existe. Eles deram o exemplo do TED, né? Que é aquela plataforma de apresentações online, né? Que está na internet. Eles falam que eles trabalham a comunidade, alavancam a comunidade de TED para eventos, trabalham com algoritmos, eles conseguem saber quais são os eventos que devem ser promovidos no site principal, eles têm interfaces muito claras, regras fixas para criar um evento TED, você tem que seguir. Eu estou fazendo um curso para a Coursera agora, vou até São Paulo, a outra semana, que tem um padrão. Eu quero fazer diferente as minhas apresentações, mas não posso. Eu tenho que fazer dentro de uma loja. Não pode ter figura nos PowerPoint, não pode ter desenho, é uma loucura. Mas é a interface deles, eu tenho que respeitar, né? Dashboards, estatísticas ao vivo dos eventos TED, eles têm tudo isso disponível. A experimentação, diferentes formatos testados e avaliados. Então, ele mostra que o TED tem alguns atributos da organização exponencial e é uma média empresa. Grandes organizações, o foco normalmente é interno e não é externo, uma dificuldade enorme. Tem muitas tecnologias, muito legado, tecnologias antigas que você não consegue romper fácil. Você até acha que é simples, mas não é. A empresa depende daquilo há muitos anos e você não consegue trocar um sistema de forma tão simples, não é trivial. Há uma dependência de inovação de dentro, né? Você não tem, às vezes, os atributos para pensar inovação
de fora, e como é que você traz isso, etc. Você faz esses eventos de hackathons, essas coisas loucas, não dá em porcaria nenhuma. Né? É incrível. Vai lá e as ideias são premiadas. Né? Eu não sei se vocês já viram isso, já vi dezenas de hackathons. Aí, quando você vai ver, cadê aquela ideia que ganhou aqui o prêmio? Não está em lugar nenhum. Na hora de implementar, não teve fôlego, não teve tração para avançar. Entendeu? O cara pensou uma ideia em um dia lá, no evento, ganhou o prêmio, mas aquilo não vira. Não é, eu estou falando que de uma forma geral, tá, gente? Para mostrar que não é fácil inovar. Então, assim, não é fácil você trazer aquilo para a empresa e virar um padrão. Tá? Então, assim, são experiências sobre isso que eu estou trazendo para vocês aqui. Bom, sobre os problemas das grandes organizações, elas podem promover a ideia de criação de novos negócios, mas, no final, elas estão todas no negócio de reduzir os riscos e planejar a expansão, o que é naturalmente contra a organização exponencial. Então, assim, não é trivial você pensar essas coisas novas, que a organização está fazendo exatamente o contrário, muitas vezes, né? Tem alguns atributos, mas ela pensa de uma outra forma. É uma ideia. Então, eles sugerem que você deveria pensar a liderança, começa transformando a liderança lá em cima, criar parcerias, investir ou adquirir empresas exponenciais prontas, ser parceiro, se for o caso, fazer disrupção, implementar na grande organização uma SXO Light, né? Uma empresinha que é diferente do resto, como Santa Catarina está fazendo lá. Né? Aquele grupinho lá está trabalhando em tentar fazer inovação, né? Pensando em ambidestria, em multidestria, etc. Né? Mas ali eu perguntei para ele, como é que você escala isso dentro da Unimed? Né? A chance é zero. Porque a Unimed, inclusive, cada Unimed tem seu domínio. Você não consegue levar o que você faz na Unimed Santa Catarina para a Unimed Ceará, porque elas são autônomas. E quem vai pagar essa conta da inovação deles lá? Eles topam passar o cheque e pagar esse desenvolvimento que eles estão fazendo? Então, não é trivial, porque a organização já foi construída de uma forma para não inovar. Essa independência das Unimedes traz um problema sério de perda de escala e de custo, né? Porque tudo que você faz só serve para uma, né? Aí alguém replica em alguma Unimed, em outra, mas não é uma coisa generalizada. Portanto, você não consegue fazer isso, né? E aí você tem que manter a operação, etc. Portanto, isso fica meio uma situação difícil. O que está acontecendo na maioria das vezes é você comprar essas empresas de alguma forma, startups, tentando ver se você fomenta a inovação e elas podem crescer, né? Enfim, se for pensar em termos de estratégia para grandes organizações, criar um setor, uma área, ou até uma unidade de negócio que tenha a vocação para ser empresa exponencial, transformar a liderança, fazer disrupção e fazer parcerias com incubadoras, aceleradoras, hackerspace, enfim, tentar movimentar isso. Tá? A liderança com certeza, é um aspecto fundamental. Quais são as tecnologias que impactam o nível C? E aí C é CIO, CEO, né? Enfim, o CIO, por exemplo, o cara de tecnologia, teria que ter braços de sustentação, inovação e até de como eles chamam lá, de combate, né? Então, o nosso CIO padrão, não em empresas grandes, mas na empresa média, os gerentes de TI, eles são totalmente de sustentação. Eles não olham para a inovação, quase como uma coisa comum em empresas de médio porte, tá? Não pense que a gente vai chegar no lugar e vai ter um cara lá que está olhando para a inovação, ajudando a empresa, não é tão assim. Já tem muito, mas você não encontra com frequência, não. Que novos desenvolvimentos organizacionais os executivos exponenciais devem monitorar e, portanto, devem estar preparados? Né? O que é que ele deveria pensar, então, de organização para fazer essas mudanças? Quais são as questões? Porque eu digo, gente, vamos numa boa. O que eu estou querendo dizer? Você tem lá a Unimed lá pensando em inovação, um monte de coisa legal. E aí, quando você liga para o suporte da Unimed para falar com os caras, você não consegue. Então, o cara não resolveu nem o básico. Entendeu? A empresa não resolveu o básico, que é ter um bom atendimento, né? Para você marcar uma consulta, para isso aqui. Então, assim, como é que o cara vai falar de inovação se você não resolveu nem o básico? Né? Então, assim, isso que eu vejo, as organizações falam muita coisa, quando você liga lá, você tem um robô, né, querendo falar com você não consegue falar, não consegue passar daquele ponto. Você quer cancelar um cartão, o cara só fala de inovação, você não consegue falar com as pessoas, você perde um tempo absurdo. É disso que a gente está falando aqui, né? Então, tem muito blá, 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 certo? Muita conversa fiada, mas na hora H, como é que é esse negócio aqui na prática, né? Quais questões e problemas o executivo exponencial enfrentará nos próximos 5 ou 10 anos?
como resultado dessa mudança coletiva e acelerada. Então, assim, como é que você pega uma empresa que usa uma transportadora própria e você passa a terceirizar isso? Você tem que ter uma estratégia para isso, saber quais são as implicações legais, como é que você deve comparar os custos, né? A vantagem de fazer isso com terceiros, enfim. Cada caso é um caso. Mas você pode achar que isso aqui é um mantra, né, que tem que fazer, e de repente você descobre que a tua organização não está pronta para isso. Então, precisa ter uma estratégia para fazer as mudanças, uma estratégia de transformação para transformar a empresa num exponencial lá no futuro, né? Então, a ideia central dessa parte, para a gente encerrar, seria trazer essa visão para vocês, que a gente vai usar um pouquinho, mas assim, é muito mais a nível de conceito. Não, eu já ouvi falar nisso. Tem alguns atributos que são legais. A gente deveria pensar isso aqui. A gente deveria pensar um pouco em ter a parte do staff on demand. Mas como é que faz isso? Qual é a lei que está por trás disso? Como é que são as questões trabalhistas, né? Aí você tem que entender um pouco da lógica, porque esses caras eles são futuristas, né? E parece que tudo cola muito rápido, né? Aí quando você vai para a prática, não dá para fazer isso aqui não, gente. Isso aqui não é assim não. Tem aqui uma lei que não permite. Tem aqui, né, um aspecto aqui que a gente não consegue tratar dessa forma, entendeu? Aí vem a experiência para você fazer escolhas. Mas o que é mais importante? Isso, de fato, é uma tendência. Você pode não fazer hoje, mas a gente daqui a pouco vai falar cada vez mais e vocês vão ver que as empresas vão partir para terem estruturas enxutas, para terem pouco... Já foi dito aqui hoje, para romper com os prédios próprios, para não ter custo disso, para terceirizar aquilo, para ter um staff boa parte, um staff sob demanda, para usar algoritmos, para usar dashboards, está todo mundo se movimentando. Então, você não vai rapidamente encontrar uma organização exponencial, né? Mas a chance de você encontrar alguns atributos já é muito grande hoje, tá? E você não precisa ter os 10 atributos, né? Não é isso. É assim, o quanto você está próximo desse modelo que é o futuro. Então, se você for diretor de uma empresa, o que eu deveria fazer para começar a fazer algumas mudanças importantes para facilitar o crescimento, inovação, etc., etc., né? Esse é o ponto-chave. Então, a consequência disso aqui é basicamente trazer o que seria esse conceito. Quem quiser trabalhar isso, enfim, para alguma coisa, eu estou disponível. A gente está começando a falar disso, né? E eu queria trazer nesse posto de negócio, vocês saberem que essas coisas estão avançando. Então, se a gente for comparar os 3 tipos de organização, a TIO, que eu falei, que é aquela que fala de propósito, que é um avanço das tribos e tal, só fala de autogestão. Se você falar de empresas invisíveis, são processos que se adequam, modelos que se ajustam, com áreas de inovação e sustentação, como nós vimos, e aqui também são atributos ligados a essa mudança do mundo. Essa proposta de você ter escala, de você ter menos gente trabalhando para você diretamente, isso enxuga a tua empresa, né? Pensa de outra forma. Então, se a gente olhar para essas 3 coisas, essas, de alguma forma, estão acontecendo por aí até nas organizações de vocês. Agora, você pode liderar um processo desse, de avanço em relação a isso, talvez seja a sobrevivência da empresa no futuro, né? Então, mas você vai ter clientes que vão achar que você não deveria agir assim, que você deveria fazer assado, que é assim. Então, assim, também tem perdas aí no caminho, certo? Mas, assim, você quer fazer uma coisa nova? Dário está num trabalho bem interessante, eu fui visitá-lo sábado, ele está fazendo um curso aqui. Está trabalhando num restaurante novo aqui em Natal, fantástico, um modelo meio americanizado. A ideia é fabulosa, né? Não tem nem gente para lhe servir. Você vai lá e pega as suas coisas, passa no caixa, mas eu duvido que não tenham pessoas cutucando ele lá, dizendo assim, vocês deviam botar isso aqui, por que vocês fazem assim? Né? Esse copo, que eles são sustentáveis, é um negócio sustentável, é uma ideia que a dona viu lá fora e trouxe, está fazendo um sucesso enorme, né? E é um investimento enorme o restaurante, é um padrão violento. Eu até quero trazer ela aqui para falar com a gente. Até já deixei o cartão lá com o Dário para entregar para ela. Quero que ela dê uma palestra para a gente sobre essa ideia que ela teve, que é fantástica, mas eu queria dizer que ela já rompe com alguns conceitos aqui locais. Então, as pessoas já devem estar... Eu não estou dizendo isso, tá? Eu estou especulando. Mas, pelo que eu vi lá, eu fui no sábado passado lá, há uma boa chance de alguém chegar lá e dizer assim, por que não tem garçom para me servir? Eu estou errado, Dário? Não, professor. Todo mundo ainda tem aquela ideia tradicional de querer serviço, querer garçom, querer atendimento, e a gente nem água a gente leva em mesa. Até o café, você quiser, você mesmo pega a cápsula e faz seu café também. Como é que é o nome do lugar? É o Kale tá? Fast Food. É um restaurante especializado em comida saudável e tal. É fantástico. Tá? Mas, assim, é um bom case de inovação. Já surgiu meio inovador. Mas há resistências, né?
Porque clientes que vão lá e compram querem outras coisas, não querem ser servidos, né? Mas é uma proposta diferente. Então, assim, não entra açúcar, né? Não tem adoçante, entendeu? Assim, é louco o negócio, mas está bombando geral, porque é uma proposta diferente, né? Então, assim, até vou tentar trazer ela aqui para falar para a gente um pouco como é que ela pensou esse negócio, né? Mas entendam isso. Então, assim, você tem resistências gerais, tem aquele cara que te olha assim, o cara meio que antigão na empresa, né? Que está lá na mesa de reunião e olha para você assim, caramba, esse cara está doido, né? Como é que a gente vai fazer isso aqui, né? Então, assim, resistência não falta. Mas se você tem liderança e tem apoio dos caras que mandam, né? Os caras que tomam conta da empresa, você pode fazer um estrago, fazer grandes mudanças. Então, essas ideias são legais para finalizar, porque elas têm aderência à ideia de projetos. Todas desenvolvem projetos. Todas. A gente não mata a área de projetos. A gente só está mudando a forma de fazer os projetos. Mas isso tudo converge em cada vez mais as empresas trabalharem por projetos. Porque na hora H, quando você vai fazer uma mudança, você tem um projeto lá para virar. Qual é a técnica? Não sei, depende do que você deve usar, mas você tem instrumentos técnicos. Se você aumentar a sua base conceitual, você vai ter condições de gerenciar esses projetos e avançar com eles. Você já vai ter, né, experiência em relação a riscos, como é que você trata isso, como é que você faz engajamento das pessoas, né? Porque o engajamento não é automático, gente. Você tem técnicas para engajar, né? Então, assim, os caras não estão engajados no teu projeto, você tem que se balançar para trazer os caras para o teu lado. Não é ficar esperando, não. Você deve olhar para o engajamento de uma forma técnica. Como é que eu faço para trazer esses caras para o meu lado? Nem que seja com chocolate. Eu aprendi que você, normalmente, quando faz uma apresentação para engajar o público, você leva umas caixas de chocolate e começa a dar chocolate. As pessoas vibram com sua palestra, né? Eu engajei o público fazendo perguntinhas bobas e trago um chocolate, distribuo. Fábio, aprendi com um consultor de São Paulo, né? E hoje faço isso em toda a apresentação que eu faço. É uma pena que as físicas a gente não fez, elas ficaram escassas na pandemia, né? Mas eu tinha aprendido isso direitinho. Então, as pessoas ficam felizes, você passa, né? Brinca, enfim. Elas querem ser engajadas, meu filho. O cara me ensinou isso, né? Então, assim, quais são o que você vai fazer para engajar os caras? O que é que os caras gostam? Né? O que é que você poderia fazer para trazer os caras para o projeto? Aí tem que sair desse espectro, né? E tentar pensar outras coisas, né? Porque se você não engaja os caras, o seu projeto vai dar problema já lá na frente, os decisores, né? É isso, gente. Eu acho que a ideia era essa. Acho que o módulo 1 está acabado. Tem um trabalhinho que quero. Vocês trabalhem o portfólio de vocês, que eu quero ver como é que vocês pensaram. Façam o melhor possível. Façam, mesmo que seja um portfólio simples em termos de entrega, criem um design legal para o portfólio, né? Façam um esforço porque vocês vão usar para tudo. Se alguém perguntar se vocês fazem uma coisa ou outra, vocês mandam o portfólio para o cara. Olha, aí tem meu portfólio, dá uma olhada, que é isso que eu faço. Né? Eu acho que aí muda um pouco a configuração da carreira, né? Então, uma entrega boa desse módulo seria a gente forçar vocês a pensarem o que é que vocês fazem hoje. E aí você tem uma estratégia para mudar isso, para melhorar, etc. Tá? Então, não estou muito preocupado em cobrar os conceitos, eu acho que vocês entenderam, alguém já conhecia, aprimorou, aprendeu, enfim, mas assim, a gente fez um curso de módulo 1 para meio que nivelar o conceito de negócio. E agora a gente vai começar a entrar em como é que a gente pensa estratégia, como é que a gente pensa processo, como é que a gente pensa inovação, né? A gente vai andando até entrar nas cadeiras de projetos. Tá? Então, o prazo de vocês é até sexta que vem. Podem me mandar pelo WhatsApp, que é bom que eu cadastro vocês lá no meu WhatsApp. E até sexta-feira está ótimo. Na outra quinta, a gente começa com o curso de estratégia. Tá? Temos aí um intervalo razoável aí para vocês descansarem um pouco. Comentários?